Nossas saudações fraternas a todos os que nos assistem. Hoje é o primeiro programa do mês de fevereiro, portanto o ano está apenas no início. Sendo assim, parece-nos oportuno refletirmos sobre um tema que nós denominamos de fazer o dever de casa. Pelo estudo da doutrina espírita, é de nosso conhecimento que antes de reencarnar, os espíritos de um grau evolutivo de médio para cima são contemplados com a possibilidade de planejar a sua futura jornada terrena. Contando com o prestimoso apoio de entidades espirituais, especialmente designadas para este fim, pode o candidato à reencarnação avaliar as suas necessidades morais e intelectuais e fazer escolhas que lhe permitam proceder a ajustes, corrigir falhas, adquirir experiências e desenvolver novos projetos de caráter espiritual. Dito de outra maneira, assume compromissos perante si mesmos e perante terceiros. São os futuros deveres de casa. Ao chegarmos aqui, providencialmente, nós temos o esquecimento do passado, o que nos impede de enxergar com clareza todos esses compromissos assumidos, a extensão destes compromissos. Mas o destino previamente traçado, previamente definido, naquele período pré-reencarnatório, aos poucos se instala em nós, impulsionado pelos nossos desejos mais íntimos. E o seu cumprimento, em maior ou menor grau, vai depender unicamente de nós mesmos. Aqui e ali surgirão as intuições, as inspirações de ordem espiritual, providenciadas pelo nosso protetor individual, pelos espíritos familiares interessados no sucesso da nossa empreitada. Portanto, embora não saibamos quanto das tarefas nós temos que realizar, que nós tenhamos assumido, convém que a gente dê o máximo. Ignoramos, depois dessa existência, quando que a gente vai ter uma nova oportunidade de estar aqui reencarnados. Tudo aquilo que a gente conseguir realizar agora redundará no nosso progresso e na nossa felicidade. Então, não deixe para a próxima reencarnação o que pode fazer nesta. Caríssimos irmãos, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje. De acordo com aquilo que eu mencionei na abertura, nós vamos falar sobre o dever de casa. Na realidade, a Terra realmente é um educandário, é uma grande escola. Nós estamos aqui para aprender, para trabalhar, para progredir. Então, faz sentido a gente pensar que os nossos compromissos assumidos no plano espiritual, eles representam o dever de casa, né? E temos que fazer o máximo, tentar desenvolver essas tarefas bem feitas e tanto quanto possível, completas. Então, lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos, há esse planejamento reencarnatório, com apoio de entidades espirituais designadas para este fim, principalmente, ou pelo menos com grande frequência, com amigos familiares, espíritos desencarnados também na mesma condição, porque nós estamos ainda tentando voltar para cá, eles também estão desencarnados. E eles, às vezes, com um pouco mais bem esclarecidos, eles conseguem passar uma orientação e nos mostrar aquilo que nós devemos assumir. Só que tem um probleminha. Nós chegamos aqui e esquecemos. Nós temos o esquecimento passado e nós não sabemos o tamanho dessa tarefa. Muitas vezes a gente se pergunta, ou às vezes as pessoas em nosso redor comentam que talvez não devêssemos nos dedicar tanto ou gastar tanto tempo com as atividades, falando aqui
particularmente da doutrina espírita, né? Eu, Rose e Andréia, eu sempre coloco o seguinte: como a gente não sabe o quanto assumiu, então faça tudo o que puder. E se der para fazer mais, faça, porque vai ser um crédito a mais já para a próxima reencarnação. Normalmente a gente está sempre devendo, né? A gente faz aquém daquilo que é necessário. Mas, infelizmente, mesmo dentro da seara espírita, a gente vê muitas pessoas, né, companheiros que às vezes têm ótimas intenções, têm capacidades para isso e abdicam de certas tarefas, desistem, desertam de certas tarefas por motivos diversos, geralmente de ordem material. Não, mas eu já faço bastante, o ano que vem, e daí às vezes alguns já começam a dizer, não, mas já que a gente tem a reencarnação, para que ter tanta pressa? Nós podemos fazer na próxima, né? Então, Rose, gostaria inicialmente que você colocasse na tua visão essa problemática, né? Não só para os espíritos, mas para todas as pessoas, de todos os matizes, de todos os credos, né? Como é que a gente deve receber esse papel social que a gente tem? Não é só dentro da religião, né? Não. Nós temos missões diversas em relação à família, em relação ao trabalho, a nossa contribuição à sociedade como um todo. E como é que fica isso? Bom, o que nós sabemos, não é? Sabemos que somos espírito imortal em jornada na Terra. Sabemos que temos um planejamento reencarnatório porque na natureza tudo é controlado e programado por Deus. Somos, porém, livres para tomarmos as nossas decisões, assumirmos ou não nossos compromissos, adiarmos ou assumirmos já as nossas tarefas. O que nos cabe fazer, não é? Tendo consciência disso. Quando nós não sabemos por que estamos na Terra, não sabemos que somos espíritos imortais, não sabemos qual é a nossa destinação, é até compreensível que percamos tempo e preocupemos muito com as questões que são passageiras, materiais. Quando nós temos consciência da finalidade da vida, somos como um viajante que tem o roteirinho da viagem. Sabemos qual é o caminho, qual é o meio de transporte, em que hotel vamos ficar, que bagagem devemos levar se estamos indo para um país de neve ou para um país de calor, não é? Sabemos qual é o roteiro da nossa vida. E mesmo que nós não tenhamos muito conhecimento espiritual, depois que Jesus veio à Terra e falou que toda a lei se resumia em fazer para os outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, subordinando tudo à vontade e ao poder divino, não podemos alegar ignorância. Nós temos um roteiro, nós temos uma jornada, nós sabemos da nossa finalidade. Claro que precisamos cuidar das coisas materiais. Claro que o nosso planejamento reencarnatório é de ordem genérica e é modificável todos os dias pela forma como nós agimos, pelas escolhas que fazemos. Ele não é inflexível, assim como não é inflexível uma matrícula até num curso superior numa boa universidade, em que você tem matérias eletivas e matérias obrigatórias. Nós temos as matérias obrigatórias do nosso currículo, que são a nossa obrigação de termos honra, de sermos honestos, de respeitarmos o direito do próximo, de trabalharmos pelo bem comum e pela nossa própria evolução espiritual. E temos as matérias eletivas que podem enriquecer o nosso currículo, que é irmos além da nossa obrigação básica, dos deveres familiares e estendermos a nossa ação ao meio social que nos acolhe, devolvendo a essa terra injuriada por tanta guerra, por tanta agressão nossa nos milênios passados, em outras vidas, um pouco de trabalho benfazejo para retribuirmos aquilo que Deus nos deu. Então, temos planejamento, temos ou não consciência dele, temos roteiro de qualquer forma, agir com honra e mais, agir com honra, carregando a cruz da expiação dolorosa, não é honrar a Deus. Honrar a Deus é viver com alegria, aproveitar os benefícios da vida da terra, a convivência da família, a natureza, o perfume da flor, o gosto da fruta, usufruir da vida com respeito ao direito alheio.
Honrar a Deus e fazer jus ao planejamento reencarnatório é ser feliz aqui, alegre, grato pela oportunidade de servir, enumerando as benesses, não as desgraças, que fazem parte também da nossa existência. Andréia, esse planejamento reencarnatório, a gente muitas vezes define como uma carta de intenções. A Rose falou isso praticamente, né? Não é uma coisa imutável, não é uma coisa fixa, determinística, né? Ela pode ser atualizada, pode ser modificada quase que diariamente na nossa vida aqui, né? Felizmente para o bem, mas infelizmente também às vezes para o mal, né? Então, a questão é, nesse aspecto de dever de casa, o que deve guiar, né, a pessoa de bem, seja espírita ou não, para ela, digamos assim, administrar bem essa situação de receber essa carga de trabalho e aprender a viver aquela história, estar no mundo sem ser do mundo, né? Então, o que a Rose disse? Ela passou a mensagem de que Deus, em outras palavras, quer que a gente seja feliz, não é só quando desencarnar ou não sei quando. Podemos ser felizes já a partir de hoje, mas para tanto nós temos que fazer jus. Então, como que a pessoa, como é que a gente vai se guiar para achar esse meio termo, essa posição de equilíbrio, para a gente não errar demais nem para um lado nem para o outro? Quando a gente não faz a tarefa, a gente não vai mal na prova. Não é verdade? O resultado não é esse? Então, se nós estamos aqui e estamos desenvolvendo essa consciência do bem, né? Porque ainda somos espíritos em aprendizagem, nós iremos passar por algumas dificuldades, sim. Iremos tropeçar, cair, levantar, quantas vezes forem necessárias. O que a Rose traz é essa alegria, né, de estar aqui, de mesmo na adversidade, de mesmo nós passando por essas dificuldades, essa luta constante, a gente ainda assim tem esse olhar amoroso para as coisas, para o nosso desenvolvimento, para a nossa aprendizagem, né? E isso é bem batido, né? Como se fosse um ponto muito forte na psicologia também, né? Que é quando o paciente vem para a sessão, a primeira coisa que ele tem que aprender é olhar para si mesmo, entender o seu conteúdo emocional, o que tira ele do sério, o que dá raiva, o que dá alegria, o que dá tristeza. Se ele não fizer esse olhar para dentro, ele não consegue entender o outro. E aí ele sofre naturalmente a consequência desse não olhar, de não se perceber, de não se cuidar, de não cuidar de si. E aí ele não consegue cuidar do outro. Aí a gente não consegue fazer a lição do Cristo, né? Então é tudo muito intrincado, uma coisa é consequência da outra. Se não estudarmos, logicamente não iremos bem nessa prova, né? Então precisamos fazer o dever de casa. Só que não é um dever de um professor rígido. É um professor amoroso, a vida é amorosa. Jugo suave. Com Jesus, né? Então, se formos amorosos também com as nossas falhas e deficiências e tudo que a gente sabe que a gente ainda tem que aprender, o dever de casa fica mais fácil. Rosa, eu coloquei aqui, né, quando falei sobre esse probleminha do esquecimento, porque a gente sabe, estudando a doutrina espírita, que ele é necessário para uma série de coisas, a gente já falou sobre isso aqui. Mas nesse aspecto em particular, ele não podemos deixar de reconhecer que cria uma certa dificuldade, né? Porque eu acredito assim, você falou lá, eu falei, você também fez eco lá, dizendo que as pessoas já com um certo grau de desenvolvimento de consciência, que já entendeu o que nós estamos fazendo aqui, para onde é que a gente vai, aquela coisa toda. E se ela soubesse certeza, bom, eu assumi fazer tudo isso aqui, mesmo que eu não fizesse o 100%, mas que fizesse 60%, 70%, só que as pessoas às vezes param no meio do caminho. Então eu coloquei aqui, né? Gente, é muito na bom dúvida, pedir ajuda, eu coloquei aqui, olha só. Então, na dúvida, se você não sabe quanto que você assumiu de compromisso, né, seja dentro da doutrina espírita ou fora dela, não economize no amor,
no ser solidário, na prática da caridade, no fazer o bem para si e para os outros, no trabalhar, no construir e no buscar o melhor. Você acha que isso é um bom resumo? Segundo Jesus, ou é muito? Segundo Jesus, é por aí. Quem sou eu para dizer que não, né? O difícil é cumprir essa programação. Sim. Mas nós exigimos muito também, às vezes, de nós mesmos. Nós fazemos sacrifícios desnecessários. Nós temos que sacrificar as coisas desnecessárias, fúteis, em prol das mais consistentes, das definitivas. Tratar dos valores espirituais antes de querermos ter todas as garantias materiais que às vezes até nos fogem, embora sejam necessários os bens da terra para nós vivermos. Entretanto, a lei divina é impressionante. À medida que nós aceitamos a matéria eletiva, fazemos um esforço a mais para auxiliar, o que acontece? Nós somos mais protegidos também. As dificuldades grandes que nos derrubariam, muitas vezes são atenuadas. As boas ideias, as boas intuições nos ocorrem. Os espíritos superiores não vêm tomar decisões por nós, não dizem o que nós devemos fazer. O Evangelho está aí para mostrar o caminho, nosso raciocínio, a nossa inteligência tem que apontar o rumo. Mas as intuições salvadoras nos ocorrem como se fossem nascidas da nossa própria visão e experiência. E quantos males, não é? Nós nos poupamos quando evitamos o barulho da multidão, a ocorrência excessiva para festas, a busca do prazer, e trocamos essa busca do prazer imediato, às vezes até pelo sacrifício necessário de um pouco a mais de trabalho em benefício de uma causa que mereça a nossa atenção, com alegria, e conquistamos aí a felicidade. Até do ponto de vista biológico é interessante. O prazer, para que tenhamos a sensação de prazer, nosso cérebro, nosso organismo produz dopamina. Ela trabalha contra a serotonina. Ela impede o grande acúmulo de serotonina. As duas são meio antagonistazinhas em um certo ponto. Se competem. E a busca do prazer produz a dopamina, mas a conquista da felicidade, o sentimento de gratificação interior, a realização pessoal de um serviço bem feito, ainda que sacrificial, produzem serotonina, que dão a sensação da felicidade permanente. Então, até biologicamente, nós somos programados para encontrar a verdadeira gratificação de viver na busca do serviço ao semelhante, da utilidade no mundo que nos acolhe, com alegria. É isso, gente. Então, nesse primeiro recado do Tema Livre de hoje, nós ficamos por aqui. Procuremos saber os nossos deveres de casa e fazê-los bem feito. Abraço. Jornal Comunicação Espírita. Matéria de capa desta edição. Programa Diálogo Espírita estreia novo quadro. No editorial, o ano da AD Paraná e o de todos nós em revista. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a reencarnação sob diversos aspectos, parte 2. E ainda, matéria especial sobre a Associação Espírita Educação Fraterna. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Nosso quadro Reflexões de AZ de hoje, nós vamos falar sobre 2 pequenos tópicos, ganância e genética, portanto, iniciados pela letra G. Eu começo aqui com a Rose com ganância. Ai, meu Deus. Nós temos que distinguir o que é ganância de uma ambição saudável de termos as coisas boas que o mundo pode nos oferecer. É muito lícito lutarmos para melhorar a nossa situação pessoal, termos mais conforto, mais segurança material, proporcionarmos bem-estar para a nossa família, melhorarmos a nossa profissão. A ambição razoável, equilibrada, de nos melhorarmos, de crescermos, de conquistarmos um padrão de vida melhor é muito positiva, ela move o mundo. Se o homem não precisasse trabalhar, não precisasse de dinheiro, não trabalharia. Sem o trabalho não há progresso.
Mas a ganância significa querer os bens sem que os outros tenham acesso a ele. Querer bens ilicitamente, a qualquer preço, acumular sem utilidade. A ambição de crescer, de progredir, ela liberta o homem porque faz com que ele adquira mais habilidades, com que ele faça mais um curso, com que ele aprenda mais, com que ele desempenhe seu serviço melhor. Tudo isso é ótimo, desde que não tire nada que pertença a um terceiro. A ganância não, ela acumula para si, não partilha, não divide. A ganância aprisiona, escraviza. Então, quando nós temos acesso a qualquer benefício da vida, saúde, inteligência, capacidade de falar, um pouquinho de conhecimento intelectual, ou temos um certo padrão aquisitivo e detemos só para nós estamos aprisionando esses bens, e esses bens que se acumulam em nós ou ao nosso redor tornam o nosso espírito prisioneiro deles, e isso vai ter consequência negativa já nessa existência, pela falta de qualidade de vida, pela falta do prazer de viver que vai decorrer naturalmente. Enquanto que aquele que partilha, que divide, que multiplica o pouco que tem em benefício dos outros, estende o seu conhecimento, sem usura, sem ganância, estende a sua personalidade, a sua capacidade de servir, ele se enriquece, porque traz para dentro de si a alegria de viver. E sem alegria de viver, não adianta ter bens. Eles aprisionam, não libertam e passam a significar uma preocupação, não um bem-estar, não trazer uma melhoria da qualidade de vida. Então a ganância é um péssimo escravizador. E a ambição saudável de crescer, de melhorar, de servir, de ampliar conhecimento e habilidade, nos liberta e nos torna mais úteis ao mundo. Realmente, sem mais comentários. Sem ser ganancioso. É que, de fato, né, essa situação a repercussão para o espírito é muito grave, né? Porque prende demais o espírito, a alma, ao mundo vidas. Material. Exatamente. Né? Então, depois da desencarnação, ainda não consegue se libertar, não consegue seguir seu caminho. E não vive está sempre preocupado, com medo de perder. E não vai levar nada. Bom, mudando bastante de assunto agora, Andréia, com você então, para falar um pouquinho de genética. Genética é um capítulo, eu acho, fascinante dentro da doutrina espírita. Dentro da medicina já é uma coisa empolgante de você entender um pouquinho, conhecer. Mas quando você une o conhecimento espírita ao conhecimento científico, médico, aí a coisa fica mais bonita ainda, mais atraente de você estudar. Qual é o resuminho que você trouxe para nós? E o que a gente precisa fazer é a tarefa de casa de estudar sobre isso, né? Porque é muito complexo, né? E o que a Rosa estava falando também reflete nessa questão da genética, né? Genética, então, o conceito básico seria que todos nós temos acesso, né? Seria uma parte da biologia que se dedica ao estudo da hereditariedade, como que os nossos caracteres principais, tanto fenotípicos, que é essa aparência física, né? Que nós temos, cor do olho, cor da pele, se o cabelo é encaracolado ou não, a altura, essas características que nós chamamos de fenotípicas, porque elas são visíveis, os outros percebem, né? E as características também que nós não percebemos, por exemplo, o tipo sanguíneo, as características celulares, biológicas, que são transmitidas por um componente genético, né, que aqui que entra a complexidade, a gente não vai entrar nessa área, né, que é mais da medicina e da biologia celular, né, que é o nosso DNA, que transmite essas características todas. Então, nós temos todas essas características e a área que se debruça esse estudo se chama genética. Mas, como que nós vamos entender a genética, que são essas características, inclusive das nossas doenças, que nós herdamos, né, de familiares, pai, mãe ou algum familiar? Como que nós vamos entender? Relacionando com o espírito. Aí que vem essa beleza que o seu Wilson falou, não é? Que o espírito, ele vai transmitir, na verdade, ao corpo físico
pela influenciação perispiritual, né? O perispírito tem uma capacidade de plasmar as características nos órgãos físicos, e isso vem pelas experiências de vida. Então, se numa vida nós passamos por uma dificuldade tremenda, por exemplo, abusamos de um entorpecente, de um tóxico, vai afetar tanto a parte física, que é o corpo físico, a parte do perispírito. Provavelmente essa característica também será transmitida, né? E vai influenciar a parte genética. Então, tudo que nós somos, a forma como nós nos apresentamos, a família que nós nascemos, tudo isso é intrincado na espiritualidade pelos grandes amigos espirituais que são arquitetos genéticos. Eles ajudam a programar isso com a permissão de Deus, que é Deus, o grande Criador, né? O Pai Criador de tudo. Então, nós precisamos perceber os nossos atos nessa vida, tudo que a gente faz, porque vai influenciar, né, o nosso espírito, o nosso perispírito e vai marcar o nosso próximo corpo. Com certeza, nós teremos essas influências. Se precisar alguma correção, me ajuda. Não, absoluto. Mas tem umas coisas bem interessantes. Antes de falar um pouquinho, só queria dizer o seguinte. Normalmente a ciência, né, materialista, ela diz que a genética é a causa das doenças. Além disso, muitas vezes, entendendo que o próprio temperamento, a personalidade da pessoa, tudo é produzido pelos genes. Na verdade, a influência genética, ela se faz realmente, mas ela já é um efeito disso que a Andréia colocou, né? Então, é a ação espiritual manipulando, agindo, predispondo os genes em cada um dos seus devidos lugares para criar situações boas ou ruins no decorrer da vida. Por um processo biológico natural. Em 1943, no livro Missionários da Luz, André Luiz esclarece que o óvulo produz um certo estímulo, selecionando o espermatozoide, não o mais rápido, não o mais apto, o mais conduzente com a influência espiritual do espírito reencarnante, para que a carga genética corresponda às necessidades da evolução espiritual daquele reencarnante. Em 1991, uma equipe de cientistas israelenses e americanos confirmou, sem saber naturalmente, essa tese exposta por André Luiz, quando eles descobriram que certos fatores químicos produzidos pelo próprio óvulo ou pelas células em conjunto com as células circunvizinhas é que atraem e selecionam um espermatozoide entre os milhares disponíveis que vai corresponder a esse elemento químico segregado pelo óvulo ou pelas células que o circundam. Então, o que é a carga genética recebida corresponde à influência espiritual do espírito reencarnante, de acordo com as suas necessidades, por um processo biológico natural que atrai o espermatozoide, que vai produzir um corpo capaz de lhe proporcionar um instrumento adequado ao seu estágio evolutivo. Não é o mais perfeito, não é o mais rápido, não é o mais capaz. É aquele que está em harmonia com aquele espírito. Pessoal, fica nosso convite, vamos estudar mais, vamos ler, vamos frequentar o Centro Espírita para aprender mais, todos precisamos. Capítulo maravilhoso, e entre outros tantos, esse da genética. Até a próxima. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.